Olá, meus queridos que me assistem pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo publicado aqui no meu canal para ministração da Palavra de Deus. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e quero também convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de fazer a sua inscrição. Estou no objetivo aí de ver o aumento e o crescimento também de pessoas inscritas no canal, para haver cada vez mais uma divulgação maior da mensagem da Palavra do Senhor. Então, se você não é inscrito, se inscreva e também divulgue o canal para que outras pessoas também possam conhecer. Amém? E quero fazer um convite a você. Hoje eu vou falar de um tema bastante importante, relevante, que fala sobre a firmeza da fé, alicerçados em Cristo. Então esse tema é muito importante e eu convido você a assistir até o final e também deixar a sua curtida. Ao final do vídeo, deixe a sua curtida, o seu like, que é importante também para informar a plataforma que o vídeo é relevante, é importante. Então não deixe de deixar a sua curtida e também de compartilhar com os seus contatos. Amém? Então, dito isso, vou fazer um breve intervalo, onde vai aparecer na sua tela aí o anúncio dessa programação e já já estou de volta para ministrar a Palavra de Deus. Amém? Prontinho, queridos, já aqui de volta. Como eu falei, vou falar sobre o tema firmeza na fé, alicerçados em Cristo. Então, eu vou fazer aqui uma ministração da Palavra de Deus, que está no livro de Colossenses, capítulo 1. Então, convido você, se tiver como acessar uma Bíblia e localizar o livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 18, estarei fazendo a leitura. Caso você não esteja com a disponibilidade de uma Bíblia aí na proximidade, você puder fazer a anotação com papel e caneta da passagem bíblica para você estar também posteriormente meditando na Palavra de Deus, tá bom? Então, como eu falei, Colossenses 1, do versículo 18 até o versículo 23, que diz assim, aqui fala sobre Jesus Cristo. Versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Somente até aqui, até o versículo 23, a leitura, que Deus aplique essa palavra lida em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Bom, meus queridos, vou trazer a reflexão na palavra de Deus
com esse tema, firmeza na fé, alicerçados em Cristo. Então, a passagem ela tem uma informação muito importante para o povo de Deus. Ela tem uma informação e também ela tem um alerta. Eu vou falar aqui sobre essa informação que diz aqui e sobre o alerta que a passagem também dá menção aqui. Tá? A carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja em Colossos, e essa carta ela é apostólica, ela é a carta dirigida aos crentes da igreja em Colossos, mas ela faz parte do cânon bíblico para todo o povo de Deus entender aquilo que Deus revelou através das Sagradas Escrituras, e hoje o povo de Deus tem como ter a instrução através da palavra e dos ensinamentos que ela nos traz. Então você viu aqui que o apóstolo Paulo, lá quando terminou, ele se identifica como ministro, ou seja, aquele que foi porta-voz de levar essa mensagem orientada por Deus para a igreja. E a informação acerca de Jesus Cristo e da fé que tem que estar sendo alicerçada nele. Então eu chamo sua atenção para refletir sobre esse importante ensinamento e esse importante alerta que a palavra de Deus nos dá aqui. Lemos a partir do versículo 18, falando já acerca de Cristo, dizendo que ele é a cabeça do corpo. Então, irmãos, a identificação da igreja aqui, ela é colocada como um corpo. Por que o corpo? Porque o corpo ele é constituído de vários membros. Então, você vê o nosso corpo físico, humano, ele tem a cabeça que comanda todo o corpo. Então, todos os nossos membros são comandados pela cabeça e cada membro com a sua função específica. Assim é também a igreja. A igreja ela é chamada de o corpo de Cristo, tá? Composta de vários membros e cada membro com a sua função, mas tem aquele que é a cabeça. A Bíblia não diz que ele é o cabeça, ela fala que ele é a cabeça, ou seja, ele é aquele que direciona a sua obra aqui na terra. A igreja é constituída e ela é também comandada, tá, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor que comprou o povo aqui na terra por meio do seu sacrifício, e esse povo que compõe a igreja, que são membros da igreja, é chamado o corpo de Cristo, guiados pela cabeça que é o Senhor Jesus. Então diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Continuando falando acerca de Jesus Cristo, a Bíblia nos informa assim, ele é o princípio. Então, nós vemos aqui a referência à divindade do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas não conseguem entender que Jesus Cristo é Deus pelo fato dele ter se tornado homem aqui na terra e de ter sofrido dores. Ele não teve pecado, mas ele passou pelas tentações, mas ele estava ali assumindo o nosso lugar, vencendo as tentações, vencendo o inimigo, vencendo tudo aquilo que levava o ser humano para a perdição, e por fim ele venceu a morte para garantir a salvação eterna e a vida eterna para o seu povo. Então Jesus, sendo Deus, a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, que ele
mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Por que ele assumiu a forma de servo? Porque ele tinha que cumprir o plano da nossa salvação aqui na terra. Ele teve que vir como homem para poder se oferecer como um cordeiro sacrificial, um cordeiro sem mancha, sem pecado, perfeito, o sacrifício perfeito para garantir a nossa salvação eterna. Um sacrifício de uma vez por todas. Hoje não tem mais sacrifício que ninguém tenha que fazer para ser salvo, porque o sacrifício perfeito foi feito pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então diz aqui que ele é o princípio. Então ele é desde o princípio. Jesus, sendo Deus, ele é eterno. Ele tem a mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sendo Filho, ele tem a mesma essência de Deus. Então ele é o princípio. Aí diz aqui, o primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque quando veio à terra, Jesus teve que se tornar também o primogênito de entre os mortos. A Bíblia diz que ele é as primícias, ou seja, ele foi o primeiro a vencer a morte, a ressuscitar e a ter um corpo glorificado eterno no céu, garantindo também que um dia os salvos, todos os salvos em Cristo, na ressurreição terão seus corpos glorificados. Hoje os salvos estão no paraíso de Deus, né? Na bem-aventurança ali do paraíso, mas um dia, na volta do Senhor Jesus, os corpos serão ressuscitados e eles serão glorificados, com corpos glorificados, vivendo toda a eternidade com o Senhor. Mas Jesus se tornou o primeiro que ressuscitou e recebeu o corpo glorificado e está no céu, à destra do Pai, vivendo eternamente com o corpo glorificado. Então, diz que ele é o primogênito de entre os mortos, tá bom? Porque às vezes a pessoa alega, mas teve no Antigo Testamento pessoas que morreu, que ressuscitou, quando Jesus esteve na terra ele ressuscitou a Lázaro. Essas pessoas ressuscitaram, experimentaram o milagre da ressurreição e depois morreram de novo. O Senhor Jesus se tornou o primogênito de entre os mortos porque ele teve que passar pela morte sacrificial na cruz do Calvário e venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. Depois, quando ele foi assunto ao céu, foi num corpo glorificado, um corpo eterno. Para todo sempre ele está com o corpo glorificado. Então diz que ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha aqui a ênfase de Paulo ao senhorio de Cristo. Irmãos, nós estamos submissos ao senhorio de Cristo, por isso que ele é o cabeça, a cabeça da igreja. Ele é quem comanda, nós estamos sob o senhorio de Cristo, estamos debaixo do senhorio de Cristo. Você vê que a cabeça ela fica em cima e as demais partes do corpo, todos os nossos membros ficam abaixo, sendo comandados pela cabeça. Assim é o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele falou para Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, a igreja é de Cristo, a igreja tem dono. A igreja, ela é, como está em 1 Pedro 2,9, nós somos nação eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, como igreja do Senhor, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso traz um conforto e um descanso muito grande para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. Sabemos que somos propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso dono. Ele é quem cuida de nós. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus cuida dos seus filhos. Então diz aqui, né, que ele, Jesus, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele tem a primazia, ele tem o controle, ele tem o domínio. O domínio e o poder pertence a Jesus Cristo. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então é importante nós vermos que no capítulo 16 de João, do livro de João, quando fala acerca do Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que seria enviado para habitar no crente, guiar o cristão em toda a verdade, Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, fala: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então Jesus foi glorificado no céu, e quando o Espírito Santo foi enviado, hoje nós estamos na dispensação da graça, a igreja guiada pelo Espírito Santo. E a igreja faz o quê? Proclama o Evangelho de Jesus Cristo, proclama que só Jesus é o único Senhor e Salvador, proclama que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Proclama que o nome de Jesus deve ser adorado, honrado e glorificado. Quero aproveitar, meu querido, essa ênfase que eu dei aqui sobre o nome de Jesus. A Bíblia fala para não se tomar o nome do Senhor em vão. Então, queridos, tenha reverência com o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que, segundo está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Deus exaltou a Jesus soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós devemos ter reverência ao falar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome soberano, acima de todos os nomes, e por intermédio desse nome, as pessoas são salvas. Por intermédio desse nome, os milagres acontecem. Por intermédio desse nome, as pessoas alcançam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do Espírito. E através desse nome é garantida a certeza da salvação. Então, tenha reverência com o nome do Senhor. Então, diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, toda a plenitude de Deus, aqui diz que aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, tudo que é pleno de Deus, foi concedido ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que é através dele que temos comunhão com o Pai. Aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda plenitude. Aí prossegue aqui o versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha aqui como o sacrifício de Cristo proporcionou reconciliação. E a Bíblia diz aqui, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o alcance da obra de Cristo mexeu aqui na terra e mexeu nos céus também. Tudo está sob o governo do Senhor Jesus. Ele tem o domínio, o poder e a autoridade. Mateus 28, 18 fala isso. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus falou, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Louvado seja Deus. Então, amados, eu até coloquei aqui um ponto importante aqui na nossa reflexão, que diz aqui, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento,
pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então eu quero colocar aqui uma nota, né, sobre a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Jesus, ela proporcionou, ela marcou o início de uma nova criação. Isso está dito aqui em 2 Coríntios 5,17. Deixa eu só abrir aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha aqui, a ressurreição de Jesus marcou o início de uma nova criação. Então é por isso que a obra de Cristo, ela dividiu, né, as eras. Por isso que é antes de Cristo e depois de Cristo. Você vê que a história é marcada pela vinda do Senhor Jesus aqui na terra. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Você vê que o calendário consta dessa forma. Os anos antes de Cristo e os anos da nossa era, né, da nossa era cristã, depois de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus marcou o início de uma nova criação. Por quê? Aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, houve algo novo proporcionado pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu na cruz do Calvário, ele triunfou, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele morreu, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, a ressurreição proporcionou uma nova criação. Como assim? Que agora todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que está sendo proclamado pela igreja, têm a oportunidade de serem salvos. Como diz aqui, de serem uma nova criatura. É o que Jesus falou lá em João capítulo 3, quando ele falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos nem entendeu, falou: como é que o homem pode nascer de novo já sendo velho, né? E Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus quis dizer com nascer do Espírito? É o nascimento espiritual, é a conversão a Cristo, é abraçar a fé no Evangelho e crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. E isso o torna uma nova criatura. Ele experimentou um novo nascimento. A velha criatura morre e passa a existir a nova criatura em Cristo. Por isso que diz aqui: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, dando mais uma informação aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, aonde diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que o versículo 10 de Efésios 2 diz que nós somos agora feitura dele, nós criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você vê que em Cristo nós fomos recriados, porque quando a pessoa experimenta um novo nascimento, abraçando a fé em Cristo, ele experimenta um novo nascimento, ele passa a ser uma nova criatura. Por isso que diz que nós fomos criados em Cristo. O nosso passado, as obras mortas do passado, a vida de pecado, isso não prevalece mais. O que prevalece agora é a nova criatura em Cristo. Fomos criados em Cristo, somos nova criatura perante Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Meu amado irmão, minha amada irmã, compreenda isso. Você não é para viver uma vida de pecado, uma vida escravizada pelas práticas do erro, pelas inclinações da sua carne, pelas condições que esse mundo fica colocando para desencaminhar as pessoas da fé. Não se deixe levar por isso.
coloque a sua fé alicerçada na palavra do Senhor e viva como uma nova criatura em Cristo. Deus te vê como uma nova criatura, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, deixo essa importante informação, né? Então, a vitória de Cristo proporcionou reconciliação da humanidade caída com Deus. Então, a vitória de Cristo proporcionou reconciliação da humanidade caída com Deus, bem como todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É como eu falei, a condição foi mexida, a obra de Cristo mexeu com a condição aqui na terra e também nos céus também, tá? O Senhor hoje ele tem o domínio sobre todo o universo. Está com ele o poder, a autoridade e domínio sobre todo o universo, todas as coisas sujeitas a ele. Ele triunfou sobre principados e potestades, sobre todo o governo, sobre tudo. O Senhor Jesus reina, está entronizado entre os querubins, ou reinando para sempre, estando ao lado, à destra do Pai, sendo o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o versículo 23, agora concluindo, eu falei que essa passagem ela dá uma ênfase à obra redentora do Senhor Jesus. Então, agora eu vou falar no versículo 23 sobre o alerta que o apóstolo Paulo coloca aqui no finalzinho, depois de falar acerca dessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus realizou por nós, através do seu sacrifício, morte, ressurreição e a glorificação no céu, e ter enviado o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Agora, concluindo aqui no versículo 23, ele fala assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo dá uma ênfase que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ele faz uma analogia tanto profética como também a ênfase ao ministério que ele exercia, mas ele dá uma ênfase da obra da igreja, o Evangelho sendo pregado a toda criatura. É o que o Senhor Jesus ordenou em Marcos 16,15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, quando ele fala aqui, o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele como ministro, ele pregou, a muitos povos da sua época, em muitos países, em muitas cidades, foram alcançadas e foram constituídas igrejas aonde foi estabelecida a obra de Deus em diferentes cidades, tendo assim a oportunidade do povo da época também ter podido ouvir a mensagem do Evangelho. Logicamente, essa mensagem se estende à obra da igreja durante todo o período da igreja aqui na terra, proclamando a palavra de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, o versículo 23 é uma exortação a procurar permanecer firme na fé. É uma exortação a procurar permanecer firme na fé e uma clara afirmação da condição humana e do seu livre arbítrio. Olha aqui, amados, eu tenho enfatizado que o nosso ministério ensina já falei aqui várias vezes, em estudos também, que nós ensinamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade Divina. Nós cremos firmemente na Trindade Divina. Deus é um em essência e é três em pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já ensinamos também, eu já falei em estudos e em mensagens também sobre a divindade de Cristo. Jesus é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus, Ele é Deus. E também
nós ensinamos também a questão do homem ter o livre-arbítrio. Eu já falei em estudos, já enfatizei que várias vezes tem N passagens na Bíblia, diversas passagens na Bíblia, onde mostra a condição humana, onde mostra que o homem, ele com a queda, né, ele se tornou com a sua natureza caída, inclinado para o pecado, mas o ser humano ele tem o livre-arbítrio em escolher o certo e o errado, entre o bem e o mal. Deus colocou isso desde sempre, quando lá no Antigo Testamento ele falou com Caim que o pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo, e Caim não obedeceu, acabou assassinando o irmão. Nós vemos quando Deus falou com a nação de Israel: eis que eu proponho diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, escolhe a vida para que vivais. E o povo muitas das vezes foi desencaminhado, seguindo a adoração a deuses falsos, e precisou o Senhor enviar os profetas para chamar a atenção da nação, para que a nação se voltasse para a adoração verdadeira. Deus sempre trabalhou no coração do ser humano para que ele andasse em obediência à sua palavra, mas o ser humano teve as condições de escolher obedecer e também de viver na prática do pecado. E assim nós vemos o Senhor Jesus mesmo, quando comissionou, ele falou: pregai o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O ser humano vai crer ou vai não crer? Então aqui Paulo faz um alerta ao cristão, tá? Então é por isso que eu quero concluir aqui a mensagem chamando a sua atenção para esse versículo 23, porque diz que o Senhor deseja apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só que no versículo 23 ele diz: se é que permaneceis na fé. Olha aqui a condição: tem que permanecer firme na fé, alicerçado em Cristo. Ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Por que ele falou isso? Porque, obviamente, havia aquelas pessoas que podiam estar seguindo ao Senhor na igreja, mas não permanecia firme, se deixava levar, né? Se deixava afastar da esperança do evangelho e acabava se pervertendo. Então o alerta aqui é para o cuidado com a vida espiritual. E eu concluo essa mensagem dizendo para você, amados, o versículo 23 aqui de Colossenses capítulo 1 fala: permanecer firmes na fé, alicerçado e firme. Firme e alicerçado em quem? Na fé no Senhor Jesus Cristo. Não se deixe afastar da esperança do evangelho, como diz aqui. Não se deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. O evangelho foi pregado a você, você creu. Então não se deixe afastar, não se deixe desencaminhar, não se deixe esfriar na fé, não se deixe perverter, não se deixe enfraquecer. Busque ao Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça em oração. Efésios 6,10 fala isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você pode, meu irmão, você pode, minha irmã, se fortalecer no Senhor. Creia no Senhor, esteja em oração, medite na palavra de Deus, fortaleça a sua vida espiritual, não deixe de servir a Deus, firme na igreja, participando da ceia, servindo ao Senhor, evangelizando, proclamando a palavra de Deus para as pessoas. É assim, meu amado, que o povo de Deus deve caminhar, porque Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E nós, como igreja, somos os membros desse corpo. Então você que faz parte da membresia do corpo de Cristo, esteja submisso ao senhorio do Senhor Jesus. Esteja na obediência à sua palavra.
e eu tenho certeza que aí você vai ser um cristão dando bons frutos, bom testemunho na presença de Deus, né? E bom testemunho diante das pessoas também, tá? Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, ministrar nessa oportunidade para você, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, e a todos que me assistem aqui pelo meu canal, que Deus esteja falando também ao seu coração. Se você ainda não é um cristão, abrace a fé no Senhor Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente se chega ao Pai através do Senhor Jesus, através da fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Então, concluindo aqui, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe sua família e sustente você firme na presença do Senhor e, permitindo o Senhor, com fé em Deus, até o próximo vídeo com a ministração da palavra do Senhor. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.